Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Neste vídeo, nós criaremos função em C++, ok? Mas nós já utilizamos a função main, certo? E para deixar bem claro antes do início desse vídeo, a função main é sempre a primeira função a ser executada pelo programa, ok? Por isso, int main, abre e fecha parênteses, e pronto. Mas agora eu não vou mais mexer na função main. O que eu vou mostrar é como criar outras funções, ok? E igual à função main, você cria uma função da mesma maneira. Por exemplo, eu criei uma função chamada função. E o que eu coloco dentro dela? Pois bem, uma função pode ser qualquer código, ok? E como nós veremos agora, pode ser também uma palavra, como por exemplo um simples printf. E como qualquer função, eu coloco um return 0 para que ele feche. Ok? Mas como eu já avisei antes, a função main é a primeira função a ser executada em nosso programa, quando ele é feito em C++, ok? Por isso, eu tenho que colocar algo dentro do int main. E o que eu coloco dentro do int main? Pois bem, eu vou chamar a minha função. E como eu chamo uma função dentro de uma função? Pois bem, eu coloco o nome dessa função, parênteses e ponto e vírgula. Só isso eu chamo uma função dentro de uma função, ok? Colocar o nome que eu quiser. E como podemos ver, o ficheiro foi criado, mas o executável ainda não. Então, F12, ou recompilar tudo. 0 erros e 0 atenções. E, se não houver nenhum erro realmente, clicando no executável, ok. Algo que eu sempre faço e esse programa eu esqueci. O get, ele faz parte da biblioteca conio.h, ok? E ele vai fazer com que o programa não feche antes de eu digitar uma tecla. E o return 0 para ele fechar certinho, ok? Ctrl S para salvar, F12 para recompilar. Agora vou na pasta e peço para abrir o meu executável. E como podemos ver, aparece a palavra função, ok? Mas para ver mesmo, de um jeito simples, como uma função pode estar dentro de um programa, eu vou criar um printf dentro do meu main, ok? Escrevendo qualquer coisa, mas o que eu vou escrever? Ok? Salvar, F12 ou recompilar tudo. E esqueci do ponto e vírgula. Salvar, F12 ou recompilar tudo. 0 erros e 0 atenções. Dou um duplo clique no meu executável. E como nós podemos ver, o meu printf está em primeiro, né? Chamando uma função chamada, dois pontos, e agora sim chama a minha função. Ok? Mas eu posso, deixa eu fechar aqui, né? E voltar para o meu programa. Eu posso chamar mais de uma função dentro da minha função main, ok? Mas como isso? Pois bem, para você ver que o lugar que eu crio minha função não interfere, eu vou criar minha nova função antes da minha função chamada função, ok? E vou dar o nome de outra função. Mas o que eu vou colocar nessa função? Vou colocar simplesmente um printf e um ponto final. E lembrando, sempre quando eu tenho uma função, return 0 para fechar essa função quando ela for chamada, ok? E quando eu vou chamar essa outra função? Quando eu quiser, ok? E nesse caso, eu vou chamá-la depois
logo depois que eu chamo a minha função, ok? Ctrl S para salvar, F12 para recompilar, 0 erros e 0 atenções, e antes de abrir o executável, vale a pena salientar. A minha outra função, dentro do meu código-fonte, ela é criada antes da minha função, ok? Antes da minha primeira função. Mas, no programa em si, que é na função int main, a minha primeira função, que foi criada abaixo da minha segunda função, ela é chamada primeiro, e a função que é criada antes é chamada depois, ok? Eu dei esse exemplo aqui só para você ver que não importa a ordem que você cria a função. Você pode chamar ela quantas vezes quiser, ok? Já salvei, já recompilei. Recompilar novamente. E vamos chamar o programa. Pois bem, chamando uma função chamada função, ok? Pois bem, para complementar ainda mais, vou dar no Ctrl C e chamar a minha primeira função mais uma vez. Só que agora eu vou criar outro printf, né? Só para nós vermos. Aí vou dar apenas uma quebra de linha. E aqui também eu vou dar quebra de linha. Ctrl S para salvar, F12 para recompilar. 0 erros e 0 atenções. Dou duplo clique no executável no caso do Windows. E como você pode ver, meu primeiro printf. Depois eu chamo a primeira função chamada função. A segunda função, que no meu código-fonte foi criada antes da minha primeira função, é chamada depois. Dou umas quebras de linhas com outro printf. Dou uma quebra de linha com outro printf e chamo a primeira função novamente, ok? Então, pessoal, esse é o vídeo de como chamar função dentro de outra função, em C, ok? Qualquer dúvida é só perguntar e até a próxima.